Meus irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos ao nosso programa Palavra de Fé e Vida. Nesta terça-feira da sexta semana da Páscoa, dia 16 de maio, e na qual nós lemos então o evangelista São João no capítulo 16, versículos do 5 ao 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós continuamos nesta terça-feira a leitura do capítulo 16 de São João, que estamos já lendo nesse chamado discurso de despedida, que iniciamos já quando líamos o capítulo 14, passamos pelo 15 e durante essa semana leremos então o capítulo 16. Sempre para que nós possamos nos situar naquilo que fala Jesus, esses capítulos são anteriores à paixão, morte e depois também a consequente ressurreição de Jesus Cristo. Jesus tinha anunciado a sua morte e isso causa tristeza nos apóstolos, e Jesus vem começar então a dizer e fazer com que eles possam compreender que aquilo que eles estão interpretando como sendo um fim em si mesmo, na bem da verdade, é um princípio, porque a partir da doação de sua vida, Cristo irá ressuscitar e ressuscitando nos trará novamente então a possibilidade da plena comunhão com Deus. Nesse sentido, então, nós temos uma capacidade, digamos, até maior do que os apóstolos naquele momento de compreendermos aquilo que é a fala de Jesus. Jesus no dia de hoje fala: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, mas, no entanto, é bom para vós que eu parta, porque, partindo, nos enviará o defensor. Dentro da dinâmica que nós estamos vivendo desse tempo pascal, nós estamos na penúltima semana deste tempo, então iremos celebrar a Ascensão do Senhor no próximo domingo, e no último domingo de maio iremos celebrar o Pentecostes. É Cristo que sobe, que vai para junto do Pai e que depois nos envia então o Espírito, o Paráclito. E Jesus começa então a dar algumas características de qual vai ser a missão do Espírito na vida da comunidade e na vida de cada um de nós. Então ele diz: é bom para vós que eu parta. E claro, essa partida é a partida da doação da vida. Nós lemos recordando a partida de Cristo, que sobe para junto do Pai. É bom para vós que eu parta, porque partindo vos enviarei o meu defensor, vos enviarei o Paráclito, e ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Ou seja, o Espírito virá fazer com que eles possam ter compreensão verdadeiramente da missão de Cristo. E tendo compreensão da missão de Cristo, possam também, iluminados, guiados pelo Espírito, serem anunciadores, serem testemunhas da boa nova que Cristo os anuncia. E ele diz então: esse Espírito demonstrará ao mundo que consiste o pecado, a justiça, o julgamento. E fala: o pecado porque não acreditaram em mim. É o pecado da condenação de Cristo à morte, que inclusive será depois objeto da pregação dos apóstolos. Não acreditaram nele, e depois quando os apóstolos, iluminados pelo Espírito, começarão a anunciar o Cristo ressuscitado, é onde muitos perceberão a falha, o erro que cometeram e se converterão a Jesus Cristo. E poderíamos dizer também que no nosso dia a dia, o Espírito nos recorda este pecado, o pecado de não acreditarmos em Deus,
o pecado de não acreditarmos em Cristo como nosso Messias e Salvador. Revelará ainda a justiça. A justiça na Sagrada Escritura é algo bastante concreto. A justiça é procurarmos fazer a vontade do Pai na nossa vida, no nosso dia a dia. E quem vive verdadeiramente esta justiça será convidado a habitar junto do Pai. É por isso que Jesus diz que a justiça é Ele que vai para o Pai, ou seja, Ele realmente viveu a vontade do Pai em sua vida e por isso volta para junto do Pai. E convida-nos também, é claro, para que nós também possamos viver dia a dia a justiça, possamos todos os dias procurar discernir e viver a vontade do Pai entre nós, para que também, assim como Cristo sobe para junto do Pai, nós também possamos ser elevados por Cristo, com Cristo e em Cristo, como inclusive dizemos na Santa Missa, para junto desse mesmo Pai. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado, porque aquilo que era considerado uma realidade de morte, que poderia ter sido considerada o fim da vida de Jesus, na bem da verdade, torna-se causa da libertação do mundo, da libertação daqueles que creem em Cristo e da condenação do chefe deste mundo, a condenação do diabo, que pensava que poderia dispor livremente da vida do Filho de Deus, mas pela ressurreição acaba sendo condenado, porque agora é dado ao ser humano um caminho a ser trilhado, um caminho a ser seguido, que é o caminho de Jesus Cristo, para que ele possa se libertar das amarras do pecado e da morte e possa viver verdadeiramente a sua vocação de filhos de Deus. É por isso que Jesus diz então, é bom que eu vá e é bom que o Espírito venha, para que ele possa então nos demonstrar verdadeiramente no que consiste o pecado, a justiça, o julgamento, e assim, iluminados pelo Espírito Santo, possamos verdadeiramente escolher seguir o caminho de Jesus Cristo. Assim, dentro desse contexto desta semana, onde iremos concluir este período da Páscoa no final do nosso mês, quando celebrarmos o Pentecostes, mas no próximo domingo celebramos já o Cristo que sobe para junto do Pai, Cristo nos fala da necessidade de nos abrirmos à ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que Ele possa nos apontar os caminhos, para que Ele possa nos fazer compreender verdadeiramente quem é Jesus Cristo e assim possamos livremente comprometermos-nos ao seu seguimento, para que assim fujamos do pecado, possamos viver a justiça que é justamente fazermos a vontade do Pai dia a dia em nossas vidas. Façamos nossa oração para esse dia. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-nos hoje porque adotados de novo como filhos de Deus, esperemos confiantes e alegres o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.